Vamos lá, pessoal, falar mais um pouquinho sobre fundo imobiliário com vocês. 10ª tentativa de gravar, né? Toda hora eu erro uma fala, mas vai dar certo agora. Vou gravar, vou falar direto, sem cortes. Vamos lá. Preparei uma apresentaçãozinha aqui para mostrar para vocês, tá? Falando um pouquinho de como que funciona essa logística do fundo imobiliário de papel, né? Que é a emissão dos CRIs, tá? Então aqui você tem um fundo imobiliário que capta dinheiro com os investidores, né? E ele é procurado pelas grandes empresas do segmento de construção, né? Tem até, eu coloquei MRV aqui, mas acho que está aparecendo na câmera. Vou colocar aqui embaixo. Aí, pronto, ficou bonitinho. Então, grandes empresas procuram fundos imobiliários, né, para poder captar esse recurso do fundo imobiliário, né? Então, eles procuram, o fundo imobiliário emite o CRI para essas empresas, tá? Então, o que seria o CRI? Né? O CRI é um certificado de recebíveis imobiliários, é um título de renda fixa que representa a promessa de pagamento futuro relacionada a créditos imobiliários, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa logística, tá? Então, a construtora, ela tem o projeto na planta do empreendimento, né? Inicia suas vendas, né? Após 30% do empreendimento vendido, inicia a construção e mais ou menos em 2, 3 anos ela entrega o empreendimento para os compradores. Então, o fluxo de pagamento é mais ou menos onde o comprador ele dá uma entrada do empreendimento, faz parcelas mensais e no final da construção o banco repassa o financiamento e você passa a pagar para o banco. Aonde que o fundo imobiliário entra aqui? Aqui no começo. Então, o projeto na planta, quando ele vende, ele recebe a entrada, mas ele fica recebendo picadinho até a entrega do empreendimento, mais aquela bolada que o banco repassa para a construtora, né? Então o fundo imobiliário entra aqui no começo. Todas aquelas unidades vendidas, o fundo imobiliário ela já antecipa todo esse fluxo de pagamento para a construtora e aqui daqui para frente todos esses valores que tinha que receber mês a mês é repassado para o fundo imobiliário mais os juros daquilo que é combinado em contrato, né? Então é feito o contrato e esse fluxo de pagamento passa a ser recebido pelo fundo imobiliário mais os juros. Então, esse CRI ele pode ser emitido tanto com IPCA mais taxa, quanto CDI mais taxa, tá? E quando eles fazem esse tipo de contrato, existem garantias, né? Para que se caso não venha a se cumprir esse pagamento, então, para caso não venha a se cumprir esse pagamento, né? O fundo ele pode executar as garantias tanto de imóveis, terrenos, cotas de fundos imobiliários, caso a empresa tenha, ações, participações, isso é tudo fechado em contrato, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre um fundo imobiliário de papel. Esse aqui é o CRI, tá? Esse aqui é o VGHF, ele tem 148 CRIs emitidos, né? São 148 ativos, né? Então ele está com alocação 100% do seu patrimônio já. E aqui ele tem detalhamento desses CRIs, mas embaixo ele tem um pouco mais detalhado, fica mais fácil da gente entender. Aqui. Então, deixa eu ver aqui um exemplo para a gente poder entender. O CRI Brooksfield, acho que é assim que fala, né? Ele emitiu um CRI de CDI mais 1,7%, a taxa, né, desse empréstimo, e tem como garantia que a operação possui garantias como alienação fiduciária de imóveis e das cotas do fundo proprietário. Então, essa empresa ela tem fundos, né? Então ela tem cotas de um fundo imobiliário, colocou como garantia, assim como os imóveis, tá bom? Vamos ver uma outra empresa aqui. A gente tem aqui a CRI Fashion Mall, né? Então é IPCA mais 7,75%. Tem como garantia imóveis, né? Então alienação fiduciária de imóveis. Vamos ver um outro exemplo aqui. Francisco Leitão, IPCA mais 8,5%. E tem como garantia fiduciária terreno localizado em Pinheiros, na cidade de São Paulo, tá bom? Tinha um exemplo muito bom aqui que eu ia usar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Então, esse aqui é o exemplo da Cerati, né? Magna Júnior. Eles pegaram empréstimo para aquisição de 2 galpões logísticos, tá? Localizados em São Paulo. E essa operação tem como garantia a alienação fiduciária de outros imóveis que já é dessa empresa. E
tem IPCA mais 9,5% de taxa, tá bom? Vencimento em 2027. Aqui eu tenho algumas outras, tem vários exemplos para você poder ver aqui, você dá uma olhadinha em todos, né? Mas deixa eu ver se eu acho mais um caso bacana que a gente possa ver aqui. Aqui a gente tem um outro CRI, o CRI macro, né? Que é uma operação com outro fundo imobiliário, o HGRU11, né? E tem como garantia a alienação fiduciária de 8 imóveis, né? Que 100% do fluxo de pagamento. Então, os aluguéis vêm direto para o CRI para poder fazer esse pagamento desse empréstimo, tá? Eu acho que é isso. Você pode abrir aqui os fundos imobiliários de papéis que vocês têm para poder dar uma olhadinha, tá? Nem todos deixam tão detalhados assim, então é importante você saber escolher um fundo de papel que detalha esses contratos, até para você poder se respaldar no que você está comprando, tá bom? Então acho que basicamente é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu ajudo vocês. E é isso, dá aquele like e é nóis.